Olá pessoal do Medos e Segredos, eu sou o Ronaldo e não, eu não fui abduzido, não fui dar aquela voltinha de disco voador e também não fui calado. Apenas parei de fazer vídeo aqui e me dediquei no outro canal, que eu tenho outro canal que se chama O Que Você Quer Ver. Então eu me dedico um pouco mais lá, porque lá é o meu foco principal. Aqui no Medos e Segredos eu fui obrigado a parar de fazer vídeo. Eu perdi mais de 50 vídeos aqui no canal. Foram todos desmonetizados e eu perdi um pouquinho assim do ânimo de fazer vídeo aqui. Então muita gente aí vem me pedindo faz tempo para eu voltar. Inclusive vão lá no outro canal, me pede para voltar. Aqui também, muitos comentários me pedindo para voltar. E eu resolvi voltar. E hoje eu resolvi fazer um vídeo muito interessante. Em 2015 eu fiz um vídeo sobre as bolas de fogo, as misteriosas bolas de fogo. Para quem não conhece a história, eu vou passar o vídeo aqui, vocês assistam. Quem já assistiu, assista de novo. E quem não assistiu, assista pela primeira vez. E depois que você assistiu o vídeo, eu quero que você deixe seu comentário dizendo se você já viu ou conhece alguém que já viu essas misteriosas bolas de fogo. Ok? Então vamos lá. Desde quando o tio Pedro aportou por essas terras, existem relatos sobre um estranho fenômeno que ocorre nas florestas brasileiras. Esse fenômeno é descrito como uma imensa bola de fogo flutuante que emerge da terra no meio da floresta e persegue os homens que arriscam se aventurar por esses locais. Segundo os testemunhos, apesar de ser aparentemente de fogo, essa entidade não queima qualquer planta ou deixa qualquer rastro de carbonização causada pela temperatura. Contudo, avança em direção às pessoas como se estivesse querendo espantá-las dali. Em suas expedições, os bandeirantes relatavam em seus registros e cartas esses bizarros encontros. Nicolau Barreto descreveu sobre seu receio em explorar certas regiões do Tietê, devido a boatos de desaparecimentos de outros grupos de bandeirantes após o aparecimento dessa bola de fogo, que, como diziam, consumiam sem queimar. Em outras palavras, tal fenômeno fazia com que os homens sumissem no piscar de olhos, todavia, não incendiava nada ao seu redor. Com o passar do tempo, essa bola de fogo foi ganhando forma e características mais humanas até virar a lenda da Mãe de Ouro. Atualmente, existem algumas explicações científicas para tal fenômeno. Estudiosos afirmam que as bolas de fogo que emergiram da Terra nada mais eram que depósitos de metanos que entram em combustão. Outros falam sobre energia condensada, um fenômeno que seria muito semelhante ao raio globular, o qual tem muitos relatos, mas ainda não foi reproduzido em laboratório ou comprovado com outro tipo de prova. E agora vamos aos relatos do pessoal que assistiu o vídeo. Muitos dizem que já viram esse fenômeno. Outros dizem que parentes viram, seus pais, seus avós. Então eu vou ler aqui alguns dos relatos. O Trevi Lojas, ele disse assim: esse fenômeno acontece muito na zona rural e em fazendas. Sou de Pernambuco e já morei numa fazenda onde essas bolas de fogo correm em campo aberto, perseguindo as pessoas. Eu já vi muitas vezes e não me parece nada deste mundo. Algumas delas ficam paradas perto de árvores parecendo um mini sol, enquanto outras parecem guiadas por uma força sobrenatural. Aqui o fenômeno é conhecido como corre-campo ou sol da noite. Para você ver que em alguns lugares as pessoas já até dão nome a esse fenômeno. O Igor também comentou, ele disse: Medos e Segredos, meu pai é do Paraná também. Ele já viu várias quando criança e me contou, por isso sei que é verdade. Na casa da minha avó, que é do lado da minha, aconteceu de uma bola de luz dessa sair de dentro da casa dela e sair pelo corredor e desaparecer. Isso foi quando eu era bebê. Meu pai falou que viu um claridão aqui de casa e foi lá ver. Ele verificou se não havia dado curto ou algo explodido e não achou nada. Por essas histórias que eu me interesso nesses assuntos. Aí foi o relato do Igor falando do seu pai. Que seu pai viu isso. É estranho. Entrou dentro da casa, né? Ele comentou o comentário do Travis. Travis tem um primo que mora na cidade de Rio Preto, São Paulo. Ele me contou que esses dias atrás, no fim da tarde, quando saía do mercado, o meu tio apontou para frente e em um terreno baldio eles viram uma bola de fogo que se movimentava pulando em cima do muro.
Era uma bola pequena que depois saiu de cima do muro e passou por dentro de um buraco feito no muro em direção ao interior do terreno. Já ouvi dizer de gases, de ossos, mas da forma como foi, acho impossível. Apesar de não ter visto, confio no meu primo e fico nesse mistério do que poderia ser. A Genilza, do acordeon, ela disse: eu também sou de Pernambuco e meu pai tem uma casa no sítio, Chicão, que fica bem próximo do Riacho das Almas. Esse nome já é meio sinistro, né? E lá tem uma serra que na época do meu pai, ele falou que viu 2 bolas de fogo descendo e depois formavam uma só bola de fogo e desaparecia. É mistério. Sim, realmente é um mistério, Genilza. O Toque Toque disse: vi meu pai e meu tio contando sobre as tais bolas de fogo e eu vi na internet ver essa história. Meu pai viu a bicha quando caçava e já estava escuro. Meu pai estava com outro rapaz na hora. Pelo jeito, o bagulho é sério. O José Rodrigues, ele disse: meu avô já falecido e minha avó disse que viram uma bola de fogo no céu perto da fazenda onde moravam, no interior do Rio Grande do Sul. Para vocês verem que isso acontece em vários estados. O Fábio Araújo, ele disse: eu também morava em um sítio em Pernambuco e também vi essas bolas de fogo se movimentando rapidamente. O Fernando Lucena Souto Maior, ele disse: Trev, eu também sou de Pernambuco e já vi quando eu era criança. Elas corriam na serra, era algo muito estranho. O Gabriel YT, ele disse: eu já vi com 6 anos de idade. Estava em um campo aberto com minha mãe e meu pai estava voltando do mato e nós estava esperando ele. E do nada apareceu uma bola de fogo a 1,5 metros do chão andando sem rumo. Por alguns segundos ela veio na nossa direção e nós escondemos dentro do carro e ficamos bem quietos. E por algum motivo ninguém quis falar sobre aquilo, como se não tivesse acontecido. O José Dimas disse: sou alagoano e também já vi 2 bolas de fogo que subia e descia de uma árvore. Aqui chamam de fogo corredor, já é um nome diferente. A Xuxa Meneghel, ela disse: já vi no mar enquanto pescava às 2h40 da madrugada com um amigo. Ela saiu do fundo do mar e subiu numa velocidade para cima, desaparecendo no céu. Acredito que sejam OVNIs, coisas de outro mundo, OVNIs. O Frank Duarte disse: olha amigo, eu moro em Romaria, Minas Gerais. Aqui na fazenda também aparecem essas bolas, um fenômeno muito louco que realmente acontece. O Wagner Silva disse: meus pais e alguns pais de amigos que cresceram em sítio contam a história a respeito dessas bolas de fogo. Sim, essas histórias já vêm de muito antigamente e parece que elas ainda são recentes ainda. Lucas e Gustavo disse: na fazenda de Paracatu acontece isso também. O povo fala que é o olho escondido, outro nome diferente aí. O Manuel Batista Clementino disse: medos e segredos, moro em Rondônia e já vi. O São Paulo Independente disse: isso deve ser um fenômeno da Terra desconhecido ainda causado por alguma coisa. O Célio Castro disse: eu já avistei essa bola de fogo, mais ou menos de um tamanho de uma bola de futebol, com um brilho amarelo. Estava uma escuridão muito grande e eu estava debaixo de uma árvore acampando. Quando avistei, me retirei debaixo da árvore e fui embora. Quando fiquei uma distância de mais ou menos 200 metros e foi para baixo da árvore que eu estava. Minha mãe, sem acreditar, foi no outro dia pela manhã e ficou fazendo menos da luz, pedindo para ela aparecer. No mesmo dia, na hora que ela foi dormir com a irmã dela na casa da roça, ela apareceu dentro de casa. Quase mata de medo ela e a irmã dela. Apareceu dentro da sala, de frente do quarto que elas estavam com a porta aberta. Tinha mais pessoas na casa e só quem viu foi ela e a irmã. Relato aqui sem mentiras, fato verídico. Fato do Célio Castro. A Ana Flores disse: já apareceu para mim do mesmo jeito quando eu estava sozinha em casa no sítio. Ela estava flutuando em frente à porta do meu quarto. Ela vinha em minha direção. Fiquei com medo e me cobri. E com muito medo dormi. Sabedoria Café disse: embora alguns amigos acreditem ser algo relacionado a OVNIs, eu acho que é um fenômeno que tem mais a ver com a natureza. Muito bom vídeo, parabéns. Muito obrigado, Sabedoria Café. O GL Oliveira disse: eu já vi por mais de uma vez, depois
eu percebi que não tem calor e aumenta de tamanho e brilho quando chegamos perto e até se dividem. Ficam na vertical como postes, assustador, mas muito interessante. Mas na filmagem do celular não aparece, ou parece que tirei foto de um farol toda embaçada, talvez pela distância. Na última vez estava muito distante, mas consegui juntar mais pessoas para ver e ficou lá por umas 2 horas. Todos nós vimos e não tem nada queimando quando vamos no local. O Eduardo Tavares disse: eu, Eduardo Tavares, hoje com 62 anos, resolvi entrar nesta página para pesquisar sobre este assunto, pois aos meus 10 anos de idade, morávamos em um morro em Cavalcante, Rio de Janeiro. Descíamos todos os dias o morro para assistir TV nas casas dos outros, pois não tínhamos em casa. Assistíamos filmes até certas horas da noite. Certa ocasião, subi o morro entre as 1 da manhã e a noite estava bem clara. E no meio do caminho parei para descansar e sentei-me em um muro de uma casa em obras. De repente, de trás de mim, dentro do quarto da tal casa, uma claridade enorme. Olhei para trás e uma enorme bola de fogo subia e descia dentro do quarto da tal casa, pois em razão de estar em obras não tinha janela. Fiquei estatela, tipo hipnotizado, olhando para tal fenômeno se movimentando para cima e para baixo, pois estava a uns 8 a 10 metros de mim. Quando me despertei, subi o morro correndo a uns 80 km e nunca mais após as 6 horas eu descia. E se acontecesse de eu estar na rua, eu só subia junto a algum morador que estivesse chegando àquela hora. Só resolvi hoje relatar, pois há muito e muito tempo. Não é que eu tenha me torturado, mas eu queria uma explicação antes do meu juízo final. Esse foi o relato do Eduardo Tavares. Esses são alguns dos mais de 270 relatos que tem neste vídeo. E aí, o que você achou das misteriosas bolas de fogo? Deixe seu comentário, deixe um aí no vídeo e inscreva-se no canal.